O milionário já não acreditava mais em babás. Para ele, aquele cargo parecia amaldiçoado. Nenhuma durava mais de alguns meses. Uma havia roubado joias da casa. Outra encontrou documentos no escritório e tentou chantageá-lo. Teve até uma que insistia para o filho chamá-la de mãe, como se quisesse ocupar um lugar que não era dela. Desde então, desconfiança virou regra. Mas o problema maior não era só o histórico ruim, era o silêncio da casa. Desde a morte da esposa, o filho havia parado de falar. 2 anos sem uma palavra sequer. Médicos, terapeutas, psicólogos, nada funcionava. O menino vivia fechado em si mesmo, como se tivesse aprendido cedo demais que sentir dói. Quando uma nova babá apareceu, indicada por amigos, o milionário fingiu tranquilidade. Sorriu, assinou o contrato, mas por dentro decidiu que não cometeria o mesmo erro outra vez. Instalou câmeras escondidas pela casa inteira. Não era por proteção, era controle. Ele precisava saber exatamente o que acontecia quando não estava ali. Nos primeiros dias, nada de estranho, rotina normal. Mas então, algo começou a incomodá-lo. A criança passou a se aproximar da babá. Primeiro tímido, depois com mais confiança. Até que um dia, pelas câmeras, ele viu algo que não via desde o funeral da esposa. Um abraço longo, apertado, verdadeiro. Sem áudio, apenas imagens. O milionário congelou. O menino não abraçava ninguém, não sorria, não reagia. O que aquela mulher estava fazendo? O que ela dizia para o filho dele quando ninguém estava olhando? A desconfiança virou medo, e o medo virou decisão. Ele precisava confrontar aquela babá. Só não imaginava que, ao fazer isso, ouviria a primeira palavra do filho em 2 anos. E descobriria uma verdade capaz de virar sua casa de cabeça para baixo. Antes de continuar essa história, me conta, de que cidade você está assistindo agora? E já se inscreve no canal, porque histórias como essa fazem a gente repensar tudo sobre confiança, família e amor. O milionário vivia em uma casa grande demais para 2 pessoas tão silenciosas. Desde a morte da esposa, aquele lugar tinha virado um eco constante de ausência. O filho, com apenas 6 anos, circulava pelos cômodos como um fantasma pequeno, sem chorar, sem rir, sem falar. O silêncio dele era mais pesado que qualquer grito. O pai tentava compensar com brinquedos caros, escolas boas, médicos renomados, mas nada atravessava aquele bloqueio invisível. A criança havia parado de falar aos 4 anos, exatamente no dia em que a mãe não voltou para casa. Um acidente. Rápido, disseram, mas o impacto foi eterno. Desde então, o menino se comunicava apenas com olhares e pequenos gestos. Nenhuma palavra, nenhum som. Os médicos diziam que era trauma profundo, que não havia prazo, que talvez ele nunca voltasse a falar. O pai fingia aceitar, mas por dentro se culpava todos os dias. Ele se perguntava se tinha trabalhado demais, se tinha chegado tarde demais, se poderia ter evitado aquela dor. A culpa se misturava com o medo de perder também o filho, mesmo ele estando ali, respirando, presente fisicamente. Por isso, cada nova babá era uma ameaça. Não à casa, ao pouco equilíbrio emocional que ainda restava naquela criança. Quando a nova babá chegou, parecia comum demais. Currículo simples, poucas experiências, fala mansa, nada que chamasse atenção. O milionário concordou em contratá-la, mas deixou claro para si mesmo que não confiaria. Não mais. Ele não podia correr riscos. Não depois de tudo o que já havia perdido. Na primeira noite, ao observar o filho dormindo, ele tomou a decisão silenciosa. Iria proteger aquela criança de qualquer forma. Mesmo que isso significasse vigiar cada passo dentro da própria casa. A confiança para ele tinha morrido junto com a esposa, e ninguém ali dentro sabia disso. Ainda. Enquanto isso, algo começava a mudar sem que ele percebesse. Pequenos detalhes.
olhares mais atentos do menino. Um tempo maior fora do quarto, coisas quase imperceptíveis, mas que, se você fosse o pai, também te deixariam intrigado. Você confiaria em alguém nessas condições ou faria o mesmo que ele? O medo do milionário não nasceu do nada. Aquele cargo de babá parecia amaldiçoado. Em menos de 2 anos, 5 mulheres haviam passado pela casa e nenhuma ficou. Sempre havia algo estranho. Objetos sumiam, limites eram ultrapassados, segredos do escritório apareciam fora do lugar. Ele já não confiava em ninguém dentro da própria casa. Quando os amigos indicaram a nova babá, ele fingiu tranquilidade, mas por dentro acendeu o alerta. O currículo era simples demais. Pouca experiência formal, nenhuma referência de grandes famílias. Mesmo assim, havia algo nela que desarmava. Postura calma, olhar firme, nenhuma curiosidade exagerada sobre dinheiro ou status. Nos primeiros dias, ele observou de longe. A criança continuava em silêncio, como sempre. Nenhuma palavra, nenhum sorriso. A babá não forçava, não fazia perguntas, não insistia em brincadeiras, apenas ficava perto, respeitando o espaço, como quem entende a dor sem precisar explicá-la. Ainda assim, o milionário não relaxou. Mandou instalar câmeras discretas na sala, no corredor e no quarto da criança. Sem áudio. Disse a si mesmo que era apenas proteção. Quantas vezes repetimos isso para justificar a desconfiança? Do escritório, ele começou a assistir às gravações. No início, tudo parecia normal. Rotina, refeições, silêncio. Mas em um dos vídeos, algo mudou. A criança se aproximou da babá por conta própria. Encostou a cabeça em seu colo. Um gesto pequeno, mas que não acontecia havia 2 anos. O milionário sentiu um aperto no peito. Aquilo não fazia sentido. O que aquela mulher estava fazendo que ninguém antes conseguiu? E ele continuou assistindo, cada vez mais atento, cada vez mais inquieto. Até que, em uma noite, ao revisar as imagens antes de dormir, ele percebeu algo que fez seu estômago gelar, algo que não via há 2 anos. Seu filho, que não falava, que não reagia a ninguém, estava diferente. E aquilo parecia só o começo. Nas imagens, a criança aparecia sentada no tapete da sala. A babá estava no chão, à frente dele, sem brinquedos caros, sem tablets, sem televisão ligada. Apenas ela e o menino. Em silêncio. Um silêncio confortável, não forçado. De repente, algo inesperado aconteceu. O menino se aproximou, primeiro devagar, como se testasse o chão. Depois, sentou ao lado dela. Em seguida, encostou a cabeça no braço da mulher. Um gesto simples, mas que não acontecia desde a morte da mãe. O milionário pausou o vídeo. Voltou. Assistiu de novo. Seu coração acelerou. Aquela criança não aceitava toque. Rejeitava qualquer tentativa de carinho. Médicos chamavam de bloqueio emocional severo. E agora, aquele abraço estava ali, gravado. Sem áudio, a mente dele começou a criar teorias. O que ela dizia para o menino? Estava manipulando, criando dependência emocional? Ou estaria se aproveitando da fragilidade da criança? Nos dias seguintes, os gestos se repetiram. Sorrisos tímidos, olhares atentos. Em um dos vídeos, o menino segurava a mão da babá enquanto caminhava pela casa. O milionário sentiu algo estranho. Alívio, misturado com medo. Porque se aquilo fosse real, significava que alguém tinha conseguido chegar onde ele, como pai, não conseguiu. E isso doía mais do que qualquer traição. Você acha que carinho pode curar traumas que dinheiro não consegue? Quero saber sua opinião. A desconfiança venceu o alívio. O milionário chamou a babá para conversar. Não foi agressivo no tom, mas suas palavras eram duras. Disse que havia câmeras na casa, que estava observando tudo, que precisava entender o que ela estava fazendo com seu filho. O rosto da mulher mudou na hora. Não por culpa, mas por ferida.
Ela perguntou se ele realmente achava que ela machucaria uma criança. Disse que se sentia invadida, humilhada, que aceitou o trabalho para cuidar, não para ser vigiada como criminosa. A discussão cresceu. A babá, com a voz trêmula, disse que pediria demissão. Não ficaria onde não havia confiança. Virou-se para pegar a bolsa. Foi então que algo inesperado aconteceu. A criança correu até ela, chorando, um choro alto, desesperado. E pela primeira vez em 2 anos, a voz saiu clara. Não vá embora, tia. O milionário congelou. Aquela palavra ecoou na sala. Tia! Ele se abaixou e, embora estivesse feliz que o filho tinha voltado a falar, não deixou a curiosidade de lado e perguntou se era só um jeito de falar. A criança balançou a cabeça. Disse que não. Disse que ela era irmã da mamãe. O silêncio foi absoluto. A babá respirou fundo. As lágrimas caíram. E ela contou tudo. O que você faria ao ouvir algo assim? Acreditaria na hora? A babá confessou que era irmã por parte de mãe da falecida esposa do milionário, que a família havia rompido anos antes por conflitos antigos, que ela prometeu, no leito de morte da irmã, que cuidaria da criança se um dia tivesse a chance. Disse que nunca quis revelar a verdade. Tinha medo de ser afastada, medo de parecer interesseira, medo de perder o pouco contato que tinha conseguido com o sobrinho. Por isso aceitou ser apenas a babá. O milionário também confessou. Admitiu que mentiu ao esconder as câmeras, que o medo o transformou em alguém desconfiado, frio, ausente. Ambos erraram. Ambos estavam machucados. Eles decidiram tirar as câmeras, decidiram começar de novo, com verdade. A mulher continuaria na casa, não apenas como babá, mas como família. E o pai prometeu algo mais difícil, estar presente de verdade. Naquela noite, o menino falou mais algumas palavras, poucas, mas suficientes para mostrar que o silêncio estava, finalmente, começando a se quebrar. Às vezes, o que cura uma criança não é vigilância, é amor. Você acredita que segredos, mesmo bem intencionados, sempre cobram um preço? Deixa aqui seu comentário e inscreva-se no canal.